Já vou ser direta, abra sua Bíblia, Jeremias 33, versículo 3. Pode. Hoje nós vamos, nos últimos cultos nós estamos tendo Libras, porque nós temos pessoas assistindo que são deficientes auditivos. Então, nós como uma igreja inclusa, nós incluímos as pessoas. Então, nós temos aí a tradução em Libras. Mas você não preste atenção nela, só em mim, combinado? Quem vai prestar atenção é quem está assistindo ela lá e precisa. Então, você presta atenção em mim. Jeremias 33, 3. Hoje pela manhã, a nossa escola bíblica dominical foi sobre Jeremias, né, Plínio? O Plínio deu a aula hoje. E eu creio que não existe coincidências, mas sim providências de Deus. E eu já tinha preparado o sermão, e aí eu falei, olha só, uma coisa se encaixou com a outra. Eu vou ler em 3 versões, tá bom? Só para você entender, porque eu quero destacar um verbo nesses textos. Jeremias 33, 3, na NAA, Nova Almeida Atualizada, diz assim: chame por mim e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: e Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Eu vou usar hoje a da NVI, por causa do verbo clamar. Tá? A nossa ministração hoje é clame Jesus. Então, nós vamos trabalhar com a NVI. Clame Jesus. Você já pediu algo para Deus? E Deus até te abençoou com aquela bênção, mas não foi do jeitinho que você pediu? Já aconteceu com você isso? Ou só comigo? Você pede aquela coisa para Deus, mas aí a coisa vem, mas vem diferente. Diz que um rapaz, uma certa vez orando, orou para Deus, ele queria uma flor e uma borboleta. E Deus abençoou ele com aquele pedido, mas Deus deu para ele um cacto e uma lagarta. E ele ficou confuso, não entendeu. Será que Deus não entendeu o meu pedido? Eu pedi uma flor, uma borboleta, ele me deu um cacto e uma lagarta? Ah, Deus deve estar muito ocupado com tantos pedidos, com tantas orações, né? E deixou para lá. Passado um tempo, ele foi dar uma olhadinha naquele cacto, porque ele tinha deixado de lado, e aquele espinhoso e feio cacto, haviam brotado nele as flores mais lindas que ele já viu em toda a sua vida. E aquela lagarta tinha se transformado numa linda borboleta. Irmãos, Deus sempre age certo. Sempre. Porque o seu caminho é melhor. Mesmo que você não entenda, mesmo que aos seus olhos esteja tudo errado, o caminho dele é melhor. E se você pedir uma coisa para Deus e você recebeu outra, confie. Porque as bênçãos dele são muito maiores e melhores que as nossas. Tenha sempre a certeza que ele vai te dar sempre o melhor. Mas ele vai te dar, eu já falei isso algumas vezes aqui, ele vai te dar o que você precisa. Ele vai te dar o que você precisa e no momento certo. Mas nem sempre o que você deseja é o que você precisa. Nem sempre o que você pede para Deus é o que você precisa. Então Deus dá um jeitinho. Porque Deus não erra na sua entrega. Ele não erra. Então, meu irmão, para de murmurar. Para de reclamar. Para de ficar falando, ai, Deus não me ouviu minha oração, não era bem isso, o que está acontecendo? Irmãos, quantas vezes nós clamamos por algo, mas nem sempre acontece como nós desejamos. E aconteceu exatamente isso comigo. Eu vou contar 2 experiências, porque para tentar mostrar para vocês o que Deus faz. Em 2023, dezembro de 2023, eu comecei a sentir dores muito fortes abdominais. E era véspera de Natal, dia 23 de dezembro. Eu aguentei a dor, foi indo, mas
Para mim contar a história, eu esqueci de um detalhe. Dias antes dessas dores, eu fiz uma oração. Eu orei e falei, Deus, eu estou tão cansada. Eu queria 5 dias de folga só, Deus. Sem lavar, sem passar, sem cozinhar, sem cuidar de filho, de marido. 5 dias, Deus, só 5. E aí nós tentamos procurar um lugar para ir no Natal de 2023. E a gente procurou um lugar, procurou outro, não achava, não tinha. Estava tudo lotado. O Lucas falou, o jeito vai ser a gente passar em casa mesmo, só nós. Quando foi no dia 23, eu comecei com essas dores, mas eu falei, deve ser minha lactose, minha intolerância e tal. E no dia 24, a gente foi almoçar com uns casais de amigos em Valentim Gentil, e eu comecei a passar muito mal, muita dor, e a dor foi para o lado direito. Eu falei, é meu rim. E quem já teve cólica de rim vai saber que dor é essa. Os médicos dizem que é a dor comparada à dor de parto, normal. E aí a gente foi para casa, eu consegui fazer uma janta. Mas resumindo essa parte agora, no dia 25, eu fui para onde? No hospital. Quanto dia eu fiquei internada? 5 dias. Tá vendo, gente? Cuidado. Quando você pede para... senhor, eu preciso tanto limpar a geladeira pifa para você limpar. E comigo foi isso. Eu pedi 5 dias de descanso e eu fiquei 5 dias sem fazer nada. No hospital, tomando medicação. E só uma... Depois chega essa parte. Depois, agora, voltando para o que aconteceu comigo nesse ano. Deus também ouviu a minha oração. Porque eu sofri de hemorragia, irmãos, durante 1 ano. Eu tive sangramento durante 1 ano. E eu pedi muito para que Deus me curasse. Mas Ele me curou. Mas eu precisei passar por uma cirurgia. Eu queria uma cura milagrosa, completa, sobrenatural. Mas eu precisei passar por uma cirurgia. Ou seja, a gente ora. Mas Deus tem as formas dEle trabalhar. Às vezes nós pedimos algo, mas Deus quer nos dar outro, porque aquilo é melhor. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe o que vai acontecer depois. Ele nos responde de forma correta. Como o texto diz, Ele responde muito mais do que a gente imagina. E Ele faz exatamente o que nós precisamos. E quando nós entendemos as respostas de Deus depois que a coisa passa, a gente vai entender que foi uma resposta feita de forma grandiosa, maravilhosa, insondável, como a gente nunca imaginou. E vocês vão entender no decorrer dessa pregação. Porque Deus sempre faz o que é melhor para nós. Isaías 55, versículo 8 e 9, eu até coloquei num devocional essa semana, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus sempre tem algo muito maior para a nossa vida, meu irmão. E às vezes a gente não entende. Olha o que Jeremias vai dizer no capítulo 29, versículo 11 a 13. Eu amo. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Os planos do Senhor são muito maiores do que os meus e que os seus. Os caminhos deles, os planos dele são muito maiores e melhores. E existem situações na nossa vida que a gente olha e fala, não estou entendendo nada, Deus. E é o que a gente falou. Jeremias olhava para a situação do povo, ele também não entendia nada. E ele questionou a Deus. Deus, por que está acontecendo isso? E hoje eu falei na escola dominical, irmão, não é pecado questionar a Deus. Tem gente que, eu já ouvi pastor falar isso para mim. A gente não pode falar por que, Deus, eu estou passando isso. Pode sim, por que não? Você pode perguntar por quê e para quê também. Mas Deus, por quê? Por que eu estou passando? E Deus vai te responder de forma grandiosa, maravilhosa, que você ainda não conhece. Ele vai fazer isso. Mas sabe, é que sempre a gente fica pensando, eu estou passando por algum sofrimento, por que eu estou passando? Irmãos,
no versículo que nós lemos, ele diz, não é para te causar dano, mas é para causar esperança e um futuro, aleluia. Esperança e um futuro. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus está aí com você, te sustentando na prova? Ele tem um plano, Ele tem um projeto? Você crê, mesmo que você não está enxergando nada, que Ele está no comando e no controle de todas as coisas? Então, lá em 2023, eu fui parar no hospital com essa dor. E quando cheguei lá, eles pediram exames de urina e de sangue, antes de eu entrar na medicação. E aí, quando eu entrei na medicação, entrei na medicação logo depois dos exames, e eles vieram com o resultado 2 horas depois. E nos assustaram. Ele falou, olha, você está com pielonefrite aguda. É uma bactéria da parte urinária que sobe para o rim. E a minha já era aguda, já tinha ido para o sangue, e eu estava a tempo de ter é asepsia que fala? Asepsia, uma parada, né, por causa que estava já tudo. E ele falou, mas a gente precisa ver esse rim, essa pedra. Aí fez uma ressonância. E uma pedra de 0,3 milímetros parou no canal do rim, que tem 0,9. E ela parou ali. A dor era insuportável. Mas vocês vão entender depois que ela me salvou. E voltando para a situação agora, eu vou fazer essas partezinhas para você entendendo pela pregação. Desde muito nova eu sofro com fluxos sanguíneos intensos. Desde que me tornei mocinha, como a gente diz. E sempre foi muito intenso. Eu me casei, tive meus filhos. E no parto da Emanuele eu fiz a laqueadura. E foi a minha pior burrada da vida. Porque aí a coisa piorou e ficou muito feia. E aí durante 12 anos, porque a Manu tem 12 anos, a mulher do fluxo de sangue foi 12 anos. 12 anos eu tentei de tudo que vocês imaginar. Quando foi ano passado, nós colocamos o DIU, né? Que é um aparelho, um negocinho desse tamanhozinho que põe lá para inibir o sangramento. E para mim foi o rebote, foi ao contrário. Eu tive sangramento durante 10 meses ininterruptos. A mulherada está me entendendo mais do que os homens hoje, mas tudo bem. 10 meses, irmãos, sangrando. Depois, no 11º, no 12º, foi diminuindo o sangramento. Mas foi todo esse sofrimento que eu passei. Mas diante de tudo isso que eu passei, o Senhor falava ao meu coração, tanto da outra vez quanto dessa. Ele me levava a esse texto de Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quantas vezes, quando eu fiquei internada, eu clamava, Deus, tira isso de mim, tira essa dor de mim. Eu clamava e o Senhor me lembrava, eu vou fazer coisas grandiosas, eu vou te responder de forma grandiosa. Eu não entendi. Mas eu queria, para entrar de fato nessa pregação, você sabe o que é clamar? Já parou para pensar o que é clamar? No dicionário Aurélio, no dicionário da vida, chama gritar, bradar, exclamar, implorar, reclamar. No hebraico é o verbo kará, a transliteração é kará, que significa ler, clamar, chamar, invocar, por isso que muitas versões, quando fala clamar, fala invocar, convidar, denominar, exclamar, gritar, anunciar. Você já clamou a Deus, meu irmão? Já clamou a Deus, meu irmão? Hoje nós tivemos o testemunho da irmã Madalena dizendo que clamou, gritava para Deus pedindo algo ao Senhor. Isso é clamar. Mas aí você deve estar perguntando por quê? E por que eu devo clamar? Eu clamo por quê, então? Primeira coisa, clame por sua vida. Vira para quem está do teu lado e diga, clame por sua vida. Em nenhum momento eu deixei de clamar. Em nenhuma das situações que eu passei. Porque eu tinha plena convicção de que Deus estava cuidando de mim. Que Deus estava no processo todo. Ele sabia de tudo. Porque, irmãos, Deus tem propósito em todas as coisas.
Em 2023, aquela cólica era ruim, era insuportável, eu rolava de dor. Mas ela salvou a minha vida. Sabe por quê? Lembra da pedra de 0,3 que parou no canal de 0,9? Se eu não sentisse a cólica renal, eu não iria descobrir que eu estava com aquela infecção. Porque eu não tinha nada da infecção. A única coisa que eu tinha era um xixi um pouco fedido, mal cheiroso. Mulheres, prestem atenção nisso. E eu, tá normal. E, não, deve ser, né? Porque eu estou bebendo pouca água. Era sempre essa justificativa. Mas se não fosse a pedra, e o Jonas sabe bem o que é pedra no rim, né, Jonas? Se não fosse a pedra ter parado no canal, eu não teria cólica. Gente, ela era muito pequena, ela ia passar direto. Se não fosse isso, eu talvez não estaria aqui para contar essa história para você. Porque por causa disso, o Senhor me salvou. E agora, desta vez, sangrando, 10 meses ininterruptos, depois começou a parar. Eu lembro que eu contei para os presbíteros, logo no início, quando eu vim para Jales, eu falei, olha, eu estou passando por isso, talvez eu precise fazer uma cirurgia, mas nós estamos tentando com medicação e tal. Orem por mim. E eles começaram a orar, depois os parceiros de oração começaram a orar. E quando me dava uma pausa, tipo de uma semana que não tinha sangramento, eu corria para eles, ai, Deus me curou, não estou mais sangrando, não era? Eu toda feliz, de repente, voltava o sangramento e eu me frustrava. Eu ficava triste. Gente, eu sou ser humano igualzinho você. Eu ficava triste, eu ficava abatida. E aí parava, voltava e assim foi. E eu falava, Deus me cura, Senhor, eu estou te servindo. Quantas vezes eu preguei aqui, irmãos? Só por Deus. Com dores e com sangramento. Mas eu preguei. Eu saía daqui, o pó. Vocês viram que eu falei que o Dr. Jonathan fez os exames com 10 meses ininterruptos de sangramento. Eu não tive anemia. Isso é milagre, meu irmão. E um dos milagres é porque lá em casa a gente é umas onça, ama carne. Eu descobri que a carne tem muito ferro. Então, é um dos motivos, mas eu creio que é um milagre de Deus. Viu, gente? A pastora ama churrasco. Então, e aí, mas Deus, e eu falava, Deus me cura. Eu estou fazendo a tua obra, os meus irmãos estão orando por mim, me cura. E depois que eu tive que passar pela cirurgia, o Senhor falou muito ao meu coração, eu te curei. Mas eu usei a medicina para isso. Eu usei pessoas para isso. Porque talvez esse meu útero pudesse me dar problemas lá no futuro. Eu creio que Deus fez isso. Irmãos, Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus e Ele não faz o que queremos. Ele faz o que precisamos. Deus é bom e Ele age não para nos causar dano, mas para nos dar esperança e um futuro, aleluia. É esse Deus. Então, meu irmão, clame por sua vida, clame por sua vida física, clame por sua vida emocional, espiritual, clame por inteligência, clame por você, por seu corpo, por saúde, clame a Jesus. Porque quando a gente olha para as Escrituras, quantas pessoas clamaram a Jesus? Abraão clamou por um filho, 25 anos. Jacó pediu a bênção, mas aquele lá foi temor, lutou com o anjo até receber. Ele clamou ao Senhor. Davi, o que dizer dos salmos? Gente, se você olhar a palavra clamar, o lugar que mais tem são os salmos. Clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Clama ao Senhor na minha angústia. E Ele clama. Elias clamou ao Senhor. Ezequiel clamou e teve mais 15 anos de vida. Ana clamava por um filho. E tantos outros. Eu podia ficar aqui a noite toda só falando quem clamou. Mas existe um personagem que clamou ao Senhor e que me chama a atenção, que está em Lucas 18, 35 a 43. Eu só vou citar. Porque o texto diz que ele clamou, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O cego Bartimeu. Ele clama, o povo fica quieto, Bartimeu, cala a boca, você está atrapalhando, ele não vai. E aí Jesus fala, chama ele.
Ele clamou, ele não ficou quieto, ele não foi inibido pela multidão. Aquele homem clamou por sua vida e Jesus respondeu com coisas grandiosas, maravilhosas, insondáveis, que ele nem imaginava. Ele foi curado. Ele foi curado. Jesus fez algo grandioso na vida de Bartimeu, mas ele clamou. Ele podia ter ficado quietinho lá. A hora que o pessoal falou, fica quieto, ele podia ter ficado, mas não. Por isso, meu irmão, clame por Jesus na sua vida. Clame, clame, mesmo que você já está passando luta, clame. Tem gente que fala, não vou orar, Deus sabe de todas as coisas, para que eu vou orar? Irmãos, quando nós oramos, nós clamamos ao Senhor, nos dizendo, Senhor, nós dependemos de Ti, eu dependo do Senhor, eu sei que a minha vida está na Tua mão, eu sei que o Senhor tem todos os dias escritos, que o Senhor já sabe de todas as coisas, mas eu clamo a Ti, porque eu estou precisando, eu clamo ao Senhor. E Jonathan Edwards diz assim, ao orarmos, não mudamos a mente de Deus, mas experimentamos a transformação da nossa própria mente, alinhando-nos com os propósitos eternos daquele que governa sobre todas as coisas. É assim que é o clamor, meu irmão. E quando nós clamamos, nós reconhecemos que pela nossa força, nós não podemos nada, mas Ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. Mas o segundo ponto, clame por sua família. Vira para quem está ao teu lado e diz, clame por sua família. Irmão, se tem algo que a gente tem que clamar, é pela nossa família. Ela está sendo bombardeada de todos os lados por Satanás. O mundo quer tragar os nossos filhos. O mundo quer acabar com os casamentos. O mundo não, Satanás quer. E ele está usando todos os meios possíveis e impossíveis. Porque quando ele destrói uma família, ele destrói uma igreja, ele destrói uma sociedade. Essa é a tramanha de Satanás, acabar com as famílias. Por isso nós precisamos clamar pelos nossos filhos, clamar pelos nossos cônjuges, clamar pelos nossos pais, clamar pelos nossos tios, tias, primos, vizinhos. Nós precisamos clamar. Irmãos, em todas as vezes que eu passei as duas lutas, tanto em 2023 quanto agora, algo que foi maravilhoso para mim e que fez toda a diferença, foi o apoio da minha família. Em 2023, o Lucas ficava comigo o dia todo. À noite ele ia para casa pousar cama nu e o Mateus ia dormir comigo. E ele nem dormia, ele passava a noite comigo, porque eu tinha muitas dores e ele ficava comigo. Isso é muito importante, irmãos. E agora, dessa vez, olha o que o Lucas fez. Corria aqui, corria lá, fazia aquilo. E para me ajudar ainda me fez uma surpresa. Ele combinou com a minha irmã mais velha, que mora em São Paulo. A minha irmã mais velha tem 70, Neide? 69, quase. Ela tem 69. E ela é uma mãezona para todos nós. Todas as minhas irmãs são minhas mães, porque elas não são, né? Mas ela é a nossa mãezona. Cozinha igualzinha a minha mãe. E o Lucas combinou, e aí de manhã ele foi me acordar para a gente... Ele levantou, não estava na hora de ir para o hospital ainda, mas ele pegou e voltou. O que você deixou aberto lá na geladeira, na cozinha? Eu falei, mas gente, o que eu deixei aberto? Eu levantei. Quando eu levantei, trombei com ela, né? No corredor. E eu fiquei muito feliz, porque ela estava ali para me cuidar de mim, assim como minha mãe faria se estivesse viva. Gente, isso é fundamental. A família do lado. Então, ore com a sua família, pela sua família. Ore também, ore. E a gente vai ter exemplos na Bíblia de pessoas orando pela sua família. Eu só vou citar alguns. A viúva de Sarepta clamou pelo seu filho. Davi clama pelo seu filho, lembra? Antes de morrer lá, ele fica clamando pelo filho. A mulher cananeia clama pela filha endemoniada. E tantos outros. Jairo, o que dizer de Jairo? Jairo clama pela sua filha. O Lucas pregou faz pouco tempo. Ele clama por ela. E mesmo as pessoas chegam para ele depois de Jairo, pode parar, não precisa mais não. Ela já morreu. E o que Jesus fala para ele? Não temas, crê somente. Não temas. Irmãos, há poder na oração de um pai. Há poder na oração de uma mãe. Há poder na oração de um filho. Sabe por quê? Porque há poder no nome de Jesus.
Há poder no nome de Jesus. Talvez a luta que você está passando com a sua família, seja pelo seu casamento em crise, seja pela rebeldia dos seus filhos, seja pelo abandono e insensatez dos seus pais. Você olha ao redor como Jairo, vê que está desanimado, não tem mais jeito. Jesus está dizendo para você nessa noite: não temas, crê somente. Crê somente. É isso. E João Calvino diz assim: no ato de clamar a Deus, reconhecemos nossa completa dependência dele, confiantes na soberania divina que governa sobre todas as coisas. É Ele quem governa todas as coisas. Irmãos, não importa qual o problema da sua família, enfermidade, financeira, brigas, pecado, vício, mentira, clame pelo nome poderoso de Jesus, que Ele te responderá com coisas grandiosas, maravilhosas, que você não conhece. Nós precisamos também clamar, irmãos, pela família da fé. Como é importante nós clamarmos uns pelos outros. Clamar a Deus pela vida uns dos outros. Como era bom, tanto em 2023 quanto agora, as pessoas mandando mensagem: pastora, como você está? Estamos orando pela senhora. Irmãos, isso me fortalecia. Eu sabia que eu estava debaixo de uma oração, debaixo da intercessão dos irmãos. Por isso, irmãos, para às vezes de ficar olhando só para o seu próprio umbigo. Olha para o ladinho. Tem gente talvez passando muito pior do que você. Nesse tempo que eu estou como pastora, eu falo para o Lucas: eu não posso reclamar. Vocês viram poucas vezes eu falar desse meu problema aqui, certo? Eu não me achava digna de ficar reclamando. Enquanto eu fazia visita e via as pessoas sofrendo muito mais do que eu. Sofrendo muito mais do que eu. Então, irmãos, vamos clamar pela nossa família e também clamar pela família da fé. Mas último e terceiro ponto: clame pelos perdidos e aos perdidos. Eu vou explicar. Clame pelos perdidos e aos perdidos, ou seja, clame por aqueles que ainda não reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Mas como eu disse, muitas vezes nós somos egoístas, a gente olha só para o nosso umbigo: estou salvo, glória a Deus, aleluia, que o resto se dane. Não é? A gente não se importa. E às vezes a gente nem clama pelas pessoas, porque clamar pelas pessoas é dizer: Senhor, tenha misericórdia daquele irmão, liberta ele do vício, aquela pessoa que não conhece Jesus, Senhor, abençoa ele, livra ele das armadilhas de Satanás, abre os seus olhos para conhecer a Cristo. Isso é clamar pelos perdidos. E clamar aos perdidos é você falar de Jesus para alguém. É você pregar a palavra de Deus para alguém, dizendo quem é Deus, o grandioso Deus que nós temos, que pode fazer todas as coisas. Nós precisamos clamar o nome de Jesus, e não só com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, porque não adianta nada, meu irmão, você ficar evangelizando alguém e não testemunhar esse amor de Deus. Não adianta nada, nós temos que clamar aos perdidos e pelos perdidos e aos perdidos com os nossos testemunhos, seja em amor, seja em generosidade, seja em atitude. A palavra do Senhor em Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé sem obras é morta. Você pode orar, mas se não tiver obras, ela é morta. Entretanto, todavia, não é a obra que te salva. Certo? Tem gente que acha que fazendo boas obras é salvo. Não, você é salvo por causa do poderoso nome de Jesus. Você é salvo em Jesus Cristo. E por isso você pratica boas obras. O salvo pratica boas obras. É isso que nós devemos fazer. E nas Escrituras nós vamos também ver pessoas clamando pelos perdidos, aos perdidos. Gente, Moisés, coitado, aquele clamou pelos perdidos um bocado, né? Ele clamou aos perdidos. Elias clamou aos profetas de Baal sobre Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Estevão clamou quando estava sendo apedrejado: Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ele disse as mesmas palavras de Jesus.
Paulo clamou ao Senhor quando ele estava no navio com 276 homens presidiários, todo mundo, né, daquela linha. E ele clamou ao Senhor para que salvasse eles, Atos 27. Ele clamou. Pedro e João clamaram lá, quando estavam passando pelo templo chamado Formosa, lembra? Eles clamaram pela vida daquele perdido. Nós não temos ouro, não temos prata, mas o que temos nós te damos. Levanta-te em nome de Jesus. Isso é clamar a Jesus, irmãos. Nós devemos clamar pela vida dos perdidos, mas também aos perdidos. Nós precisamos clamar o nome de Jesus sobre toda a mente, sobre todo o coração, porque existe paz na presença dEle. Nós precisamos clamar o nome de Jesus para que quebre todos os vícios dessa geração. Se tem uma geração viciada, é essa, em drogas, em jogos, em tantas outras coisas. Nós precisamos clamar, porque há esperança no nome de Jesus, há liberdade no nome de Jesus. Nós precisamos clamar o nome de Jesus sobre toda alma em depressão, na ansiedade, e declarar que ansiedade e medo batam em retirada em nome de Jesus. Nós precisamos clamar pelo nome de Jesus, pelas ruas de Jales, para que Ele traga a luz em meio às trevas. Nós precisamos clamar o nome de Jesus sobre todas as famílias, para que haja harmonia, haja paz nos nossos lares. Irmãos, por quê? Por que nós precisamos clamar o nome de Jesus? Porque há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus é cura, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é vida. Ele destrói cadeias. Ele dissipa as trevas, Ele nos incendeia, a ponto de transbordar para outras pessoas. Quando nós clamamos o nome de Jesus, Ele nos responde, e nos fala das coisas grandiosas e maravilhosas que nós não conhecemos. Sabe por quê? Eu me lembrei de algo. Por que que nós clamamos ao nome de Jesus? 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, eu amo Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu sei que aquilo que eu imagino que Deus tem para mim é ainda muito maior. Nessas semanas que se passaram, quando fez 13 dias da minha cirurgia, eu comecei a ter sangramentos de novo. Eu falei, Jesus, eu já tirei o útero. E eu estava sangrando. E muitas dores, cólicas, e eu, a cirurgia. Entrei em contato com a médica falou, olha, faz uns exames e traz para mim com urgência na terça-feira. E eu fiz exames de imagem e fui. E antes da cirurgia eu passei por esses exames de imagem. Então eu levei. E eu, de certa forma, eu fiquei muito mal com esses sangramentos. O Lucas sabe disso. E Jesus, eu estava tão feliz. Eu vou voltar a sangrar. E aí a médica me explicou que esses sangramentos provavelmente eram o meu próprio organismo que ainda está limpando. E eu posso continuar tendo sangramento ainda por um tempo. Mas é o organismo que está limpando. Eu falei, mas e as cólicas? Ela falou, cólica não é mais cólica de que você tinha cólicas menstruais, você não tem mais, acabou, não tem útero. Ou é rim, ou é intestino. Vamos ver os exames. Antes da cirurgia eu tinha 3 pedras no rim. 2 no direito e 1 no esquerdo. E a dor que eu senti era mais aqui, do direito. Ela até deu risada e falou, que sorte, hein? Você teve a cólica de rim e expeliu 2 pedras. Irmão, amém, glória a Deus. Eu sofri uma vez só. Eu sofri da cirurgia e das pedras do rim que saiu fora. Eu dou glória a Deus, meu irmão. Tem uma que ainda, que ela fique aí, eu saia. Mas Deus faz muito mais do que nós imaginamos, irmãos. Clame por sua vida,
clame por sua família, clame pelos pedidos e aos pedidos. Para encerrar, diz que um pai estava fazendo uma obra, uma construção, e ele então pediu para que o filho ajudasse ele a carregar algumas pedras. E ele virou para o filho e falou: filho, vai lá e traz aquelas pedras grandes, arrasta até para mim, mas filho, use todas as tuas forças. E o filho foi, tentava empurrar a pedra, não saía nem do lugar. E ele tentou, voltou, falou: pai, eu não consigo. Pai, filho, claro que você consegue. Vai lá agora e coloca todas as suas forças. Falou: pai, mas eu usei todas. Vai lá, põe todas as suas forças. E ele foi, pôs força por força e não conseguia, voltou chorando. Pai, eu não consigo nem mexer. Eu já tentei de tudo, coloquei minhas forças, eu sinto muito, eu não posso. Aquele pai olhou bem nos olhos do filho e disse: filho, quando eu disse para você usar todas as suas forças, são as suas forças, mas as minhas forças. Mas você não me pediu para te ajudar. Talvez você está passando por lutas, porque você não está clamando por Jesus. Ele está disposto a te ajudar. Ele está disposto a empurrar a pedra com você. Ele está disposto, mas você não tem clamado por Ele. Irmãos, Deus não espera que você solucione os seus problemas sozinho. Ele espera que você chame Ele para te ajudar. E Ele vai te responder com coisas grandiosas e maravilhosas que você ainda não sabe. Porque os planos e os caminhos dele são melhores e maiores que os seus. E todos aqueles que clamarem pelo nome de Jesus, buscarem o seu nome, será abençoado. Amém? Se coloque de pé, vamos cantar essa canção. E enquanto nós estivermos cantando, se Deus falou o teu coração e você está clamando a Deus por algo, seja por sua vida física, seja pela sua vida espiritual, seja pela sua família, seja pelos pedidos da sua família, da sua casa, dos seus vizinhos, eu queria que você viesse aqui à frente e nós vamos levantar um clamor no nome de Jesus. Amém? Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia! Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão.
pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Mais uma vez, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence incendiar. Mais alguém, irmão? Amém. Está passando alguma luta, alguma prova? Vem aqui, nós vamos orar. Nós vamos clamar pelo nome de Jesus na sua vida, na sua saúde, na sua mente, no seu coração. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Mais ninguém? Nós vamos orar por esses irmãos então. Nós vamos estar orando por cada um de vocês. Cadê o Mateus? Foi para o fundo. Ia falar para ele vir aqui. Amém. Eu queria que você... Está aqui? Vem aqui, eu quero orar por você. Ele tirou o sapato para tocar a bateria. Nós vamos orar. Estenda as suas mãos para esses irmãos. Você crê que há poder no nome de Jesus? Você crê que o nome dele é poderoso para curar, salvar, libertar e restaurar? Então vamos clamar com esse nome, por esse nome, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos o poderoso nome de Jesus nessa noite, crendo que há poder no teu nome, Senhor. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, clamamos por cura física, clamamos por cura, ó Deus, emocional, clamamos por cura espiritual, clamamos ao Senhor, que o Senhor derrame da tua graça, da tua unção, da tua cura, da tua libertação sobre esses irmãos, Senhor. Ó Deus, sara, cura, liberta, restaura, Senhor. Ó Deus, nós oramos pelas famílias desses irmãos, onde quer que eles estejam, que a tua graça os alcance, que a tua graça os abençoe, seja derramada sobre eles. Pai, cura, liberta, Senhor. Nós clamamos porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. Nós clamamos porque cremos que o Senhor irá responder para cada um desses irmãos com coisas grandiosas, maravilhosas, insondáveis, que nem eles conheciam, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem planos maiores e melhores para cada um desses irmãos. Nós cremos, Senhor, e é por isso que nós clamamos, Senhor, porque cremos que o Senhor tem planos e propósitos na vida deles, e são planos para causar esperança e um futuro, Pai. Deus, cura. Ó Deus, não no meu nome, não no nome da igreja, mas no nome de Jesus. Cura, Senhor. O Senhor pode, Pai. O Senhor pode alcançar o coração de cada um que está aqui. O Senhor pode alcançar a mente. O Senhor pode alcançar as emoções.
O Senhor pode alcançar o físico. O Senhor pode alcançar todas as coisas. Porque foi o Senhor quem criou cada uma dessas pessoas. Pai, nós te pedimos, nós te clamamos, nós bradamos, nós gritamos nessa noite. Tenha misericórdia dos teus filhos. Tenha misericórdia, Pai. E no teu tempo, Senhor, cura. O Senhor pode curar hoje. O Senhor pode curar amanhã. Mas que todos eles tenham a plena convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que o Senhor fará tudo aquilo que eles precisam. Oh Pai, obrigada. Porque nós cremos que dessas pessoas virão testemunhos. Testemunhos da tua grandeza, do teu amor e do teu poder. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abracem, abracem. E profetizem bênção na vida um do outro, em nome de Jesus.